Botafogo ele já tá na final da Libertadores. Não tem como, gente, perder de 5. Não tem como perder de 5 pro fraco time do Peñarol, né? Não tem como. O Botafogo provou o papelão que fez o Flamengo. Como eu disse aqui pro meu amigo Marcos André, ele não quis me escutar. Eu falei para ele que o Botafogo ia provar o quão fraco era o time do Peñarol. Ele ficou com o argumento, pentacampeão, 5 vezes campeão, esse time horroroso. Agora, temos aí, velho Vamp, agora um clima hostil lá no Uruguai. É um clima hostil, acredite se quiser. Eu tô vendo aqui, eu tinha lido, né, que a nossa produção me mandou, um comunicado que a torcida do Botafogo mandou para quem tá lá no Uruguai. Chega a ser absurdo o que está acontecendo. Acredite se quiser, nessa terça-feira, o movimento Ninguém Ama Como a Gente, coletivo responsável pela festa da torcida do Botafogo, divulgou uma cartilha com orientações importantes para os brasileiros que estão no Uruguai para essa partida. Olha isso, orientações. Evite circular com a camisa do Botafogo nas ruas. Evite andar em grupos grandes em áreas públicas. Evite entoar cantos do Botafogo. Esse aí tudo bem, esse é aceitável. Agora, evitar andar com a camisa já é ridículo, mas tudo bem. Isso a gente vive aqui no Brasil também. Evite andar em grupos grandes, em áreas públicas. Ou seja, se você está com seus amigos, se separem. Vai cada grupinho para um lado, para não parecer que vocês estão lá para o jogo do Botafogo. E aí aqui, que é brincadeira, em locais movimentados, prefira não falar português em público. Ou seja, tudo indica pelos relatos que a gente está tendo, pelas denúncias que a gente está tendo de brasileiros que estão lá, que os caras escutam você falando português, você já é hostilizado, estão tendo muitos insultos racistas, estão tendo até ameaças de morte. Olha a que ponto nós chegamos na Libertadores. E aí que tem a gente que não acha isso bonito. Ah, Libertadores, vale tudo é o escambau. Que aí já é crime, aí é algo criminoso desses bandidos que estão fingindo no Uruguai que foram vítimas aqui no Brasil. Porque tem isso. Lá no Uruguai, a imprensa uruguaia também divulga isso, acreditando nesse bando de bandido. Eles dizem que eles foram vítimas de uma emboscada de torcidas organizadas do Botafogo com a polícia militar. O que não foi verdade. Agora, é lamentável, o velho Vamp, Bruno Prado, a gente vê essa situação acontecendo e não é só com organizada, é bom a gente deixar isso claro. Porque tem torcida organizada que às vezes vai procurar tumulto, vai procurar confusão, mas não. São famílias de botafoguenses que estão vivendo um momento histórico, gente. Nenhum botafoguense há 3 anos imaginava estar vivendo isso. Disputar uma final de Libertadores, final única, líder do Campeonato Brasileiro. Aí agora que os caras conquistam um momento foda para a história do clube, eles não podem falar português, eles não podem andar em grupo, chega a ser inacreditável. É muito difícil, né, Tico? Assim, parece que pro Uruguai, que nem você falou, parece que lá no Uruguai, Montevidéu, foi transferido que eles que foram agredidos aqui no Brasil, né? E aí se tornou esse clima hostil, mudando até aonde ia ser a partida do jogo para um estádio maior, né? Eu vi, acompanhando aí os noticiários, essa regra meu não fala português. E diz que não é só a torcida que tá, parece que é o país todo ali, né? A capital, não é só a torcida do Peñarol. Tá achando que parece que lá reverteram tudo, né? Foi aqui, os brasileiros pegaram, começaram a dar confusão e tudo. Mas tem gente que já tinha passagem comprada e hospedagem e ingresso e vai, né? Se fosse o caso assim de eu ter que comprar, um exemplo, e não tivesse comprado, eu guardava meu dinheiro para ir comprar para ir na final, mas teve gente que comprou antes. E vão ao jogo, a Conmebol interferiu, né? Senão
ia ficar feio pela regra. Mas eu espero que não aconteça nada demais. Eu fico mais preocupado tanto a parte de fora do campo como dentro do campo. Dentro do campo, o treinador do Botafogo tem que ver quem não está pendurado e quem não pode tomar cartão para jogar a final. 5-0 sem tomar nenhum. Pode até ganhar o jogo, mas dar 5 sem tomar nenhum com a equipe que o Botafogo tem é muito difícil. Eu nem digo muito difícil, Vamp, eu digo impossível. Esse jogo aí já é impossível. Até quem diz, no futebol tudo é possível. Não, não é possível. 5 gols de diferença, com a diferença técnica que tem de um time para o outro, porque o Botafogo é muito melhor que esse time do Peñarol, né? É muito melhor. Eu digo impossível. Agora, Bruno, é isso que eu falo, né? O Mauro chegou a falar dessa situação do clima de guerra dentro de campo também. O Botafogo tem que ser malandro. Primeiro, eu botaria todo o time em reserva. Todo o time em reserva. É poupar mesmo pro Brasileirão, porque ainda é o líder, pode conquistar essa conquista histórica do Botafogo, campeão brasileiro e da Libertadores no mesmo ano, que foi o que o Flamengo do Jorge Jesus conquistou, que foi histórico, né, naquele 2019. O Botafogo pode conquistar isso nesse ano. E além disso, além de jogar só com o time em reserva para poupar seus principais jogadores pro Brasileiro, para poupar de cartão também, né, Bruno? De confusão, cartão vermelho, lesão, porque muitas vezes Libertadores tem muita entrada maldosa em campo. O Arthur Jorge tem que ser malandro e alguém tem que falar para ele, porque ele é português. Eu acho que ele já percebeu, né, como é que é o clima hostil de Libertadores. Mas alguém tem que falar para ele, não coloca Luiz Henrique, não coloca Igor Jesus, não coloca Almada, não coloca o próprio Gregory, que eu acho um jogador importante, Bastos, porque os uruguaios vão querer confusão. Isso é óbvio. Assim como fora de campo com esse bando de marginal, dentro de campo a gente lembra da história do Felipe Melo, né? Aquela pancadaria com invasão de campo que teve quando ele estava no Palmeiras. O Peñarol tem esse histórico de ser um time escroto, para ser bem direto ao ponto, um time escroto, uma torcida escrota, um time escroto, que não tem postura, também porque não tem futebol há muito tempo, né? Esse timinho aí não tem futebol há muito tempo, aí não tem dinheiro, é um time duro, não tem futebol há muito tempo, não ganha mais nada, aí começa a ter esse bando de apelação, Bruno Prado. O futebol sul-americano ele tem um clima muito pesado no geral, né? No Brasil também. A gente acabou de ver o que aconteceu entre torcedores de Palmeiras e Cruzeiro, né? No meio de uma rodovia com as pessoas ali viajando, tendo que passar por lá e que não tinham nada a ver com isso, né? Então, o clima é muito pesado no geral, né? Não só de violência, mas até dessa coisa, tudo é vida ou morte, tudo se não perder, o mundo vai acabar. O futebol sul-americano ele tem um clima muito pesado, muito tenso. E o Botafogo vai passar por um clima pesado, já está passando lá no Uruguai. O Botafogo tem 5 jogadores pendurados, né? O John, o Barbosa, o Gregory, o Luiz Henrique e o Igor Jesus, né? Então, não vale a pena arriscar esses jogadores, né? Então, assim, esses aí estão todos os 5 titulares pendurados, né? Não vale a pena correr risco de perder um desses jogadores para uma final de Libertadores. O Botafogo está na final, ele pode até perder o jogo hoje, mas ele está na final, ele ganhou de 5-0, ele tem uma vantagem enorme e tem um time reserva muito bom. Se colocar o time inteiro reserva, é um time muito bom do Botafogo. É o melhor elenco do Brasil hoje, não tem nenhum elenco que tenha tantos jogadores bons à disposição. O Botafogo, se botar o time reserva, ainda é forte. Então, deve colocar os reservas pelos pendurados, pelo ambiente, pelo placar do jogo do 5-0 e tem um campeonato brasileiro a ser decidido, que é um campeonato difícil. O Botafogo vai ter uma folga, ele só vai jogar na terça pelo Brasileiro contra o Vasco, então ele tem uma semana praticamente, mas por todo esse ambiente, pelos pendurados, então o que ele puder segurar, tem que segurar. Os pendurados com toda certeza. E os outros também, se tiver alguém um pouco mais cansado, ou alguém que ele queira segurar. É o John, o Barbosa, o Gregory, o Luiz Henrique e o Igor Jesus. Tem que tirar todo mundo. Esses aí não tem que jogar mesmo. Esses aí, você não pode correr risco num jogo que está resolvido, a classificação, de perder um desses jogadores para uma final. Não, então entre os protagonistas, né? Os 2 grandes protagonistas além do Almada, Igor Jesus e Luiz Henrique. O Barbosa, que tem sido um baita zagueiro para esse Botafogo. E o Gregory para mim, ele é pouco falado, eu já falei isso aqui algumas vezes,
Pra mim, o Gregori tem jogado muito no Botafogo. Muito. O Gregori, que tava lá no Inter Miami, jogou no Bahia. Tô gostando. Eu nem levaria... Ô, Tico, eu nem levaria pro banco. Que no banco, às vezes, você vai lá querer ver os caras batendo. Se tiver mesmo pegada, você levantar no banco pra reclamar e tomar um amarelo. Verdade. Às vezes é bom. Não, eu até levaria pro banco. Vai e começa a dar tragédia. Fica quieto. Não mas fala nada. Quieto. Não levanta por nada. Bota uma corda. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode concluir, velho Vamp. Não, até pro banco. Às vezes você fala assim, ó, não vai jogar, fica aqui quieto. Aí vamos supor que alguém do Peñarol deu uma chegada forte. Aí os caras do banco levantam para questionar, o juiz vem e amarela. Não, eu concordo com o Vampeta, porque vai ser confusão. E tem um histórico, né, Mauro? O Peñarol gosta da confusão dentro e fora de campo e eles já estão eliminados. Eu não sei se o Peñarol vai se contagiar com esse clima de ódio da torcida, né? E vamos prejudicar o Botafogo. Eles podem entrar com essa mentalidade. Vamos entrar em campo para prejudicar o Botafogo. A gente não pode mais reverter. Vamos tirar jogador deles da final, vamos meter a porrada, vamos cavar briga. Eu não duvido isso do Peñarol, Mauro, diante de tudo que a gente vê do time nos últimos anos. Não, isso é tendência, né? É ter uma provocação muito grande para levar jogadores do Botafogo junto aí para o buraco. Eu acho que vai haver uma mobilização para o Peñarol vencer o jogo. Vai ser eliminado, eles sabem disso, mas ganhar o jogo. E ganhar do jeito que for possível. Eu acho que hoje tem tudo para ser um jogo tipo Libertadores à moda antiga, né? E o Botafogo tem que estar bem preparado para isso. Já a mudança de local já aliviou bastante. Você levando esse jogo lá para o Centenário, um estádio muito mais bem localizado, bem central, tem um parque ali ao lado, é um local mais fácil de chegar. O campeão del siglo é bem complicado. Inclusive o trajeto, né? Que só tem um trajeto, é bem perigoso, porque se tiver que fazer uma emboscada ali, os caras fariam, né? Eu não digo algo como aconteceu aqui em São Paulo, mas apedrejar ônibus, esse tipo de coisa, no trajeto até o estádio do Peñarol, isso é muito mais fácil de acontecer, de ser elaborado, digamos assim. Sobre essa nota, olha, eu vou dizer uma coisa, sinceramente. Eu acho o seguinte, cara, torcedor de futebol tem que entender o seguinte: Libertadores, certos jogos, não é turismo. Tá? Não é turismo. Então, assim, não anda em grupo, não fala português, melhor não ir, amigo. Ou você vai preparado, vai em grupo, e como o grupo se impõe para que algum folgado venha, aí você encara os caras ou não vai. Não dá para ir a passeio. Isso não é turismo, cara. Não é turismo. Sério. Viagem de futebol em clima pesado, com a torcida anfitriã querendo pegar na porrada, não é turismo. Não vá nesse jogo. Uma atividade legal, muito legal. Vá num outro momento. Num outro jogo, numa outra situação. Essa não é a mais adequada, não, cara. Então, eu acho que o cara tem que ter essa noção. Chegar lá, não pode falar português. Ele não pode mesmo. Tem um amigo meu que mora lá, ele está me contando, que ele mora há muitos anos lá, que ele passou pela rua ontem, falando português, falando em espanhol. E a pessoa percebeu pelo sotaque, ele não vai perder nunca, o cara é brasileiro, né? Que ele era brasileiro. A pessoa falou alguns impropérios lá. Isso aqui e tal, babaca, sei lá o quê. Achou que ele era botafoguense. O cara mora lá. O cara é São Paulino, nem botafoguense ele é. Mas, enfim, isso acontece. Está acontecendo. É ridículo a narrativa que eles estão vendendo. Até escrevi sobre isso hoje no meu blog. Eles estão misturando as coisas. A violência policial brasileira... E não é só a torcida não, né, irmão? Não, todo mundo. Imprensa, dirigentes do clube, etc. Até chegou nas autoridades uruguaias. Então, eles estão misturando duas situações. Uma que gera reclamações de uruguaios, argentinos e etc., que é pertinente, que a violência da polícia brasileira contra as torcidas visitantes, ela é muito clara. Esse ano, por exemplo, a torcida do São Lourenço apanhou pra cacete lá da torcida da Polícia Militar em Belo Horizonte. Ano passado, a do Argentino Júnior no Maracanã. A do Racing semana passada, aquela sacanagem que a polícia faz aqui, que deixa a torcida lá de fora, aí entra quase no segundo tempo. Os caras não fizeram nenhum problema aqui em São Paulo, ficaram lá na Praça Charles Miller, de frente ao Pacaembu, e numa boa, aí chegaram quase no intervalo. Então, tudo bem, é questão de segurança, então não leva durante o jogo, leva cedo e deixa lá, olha, você vai chegar aqui 6 horas da tarde. O jogo é 9h30 da noite, paciência, vai ficar aqui. Antes de chegar a torcida mesmo, você chega, fica aqui quietinho no seu canto, põe a polícia para cercar e deixa os caras lá. Enfim, não é legal isso aí, não é justo. Se uma torcida brasileira, a do Corinthians está na estrada para o jogo de amanhã, vários ônibus. É justo o cara chegar no segundo tempo? Claro que não, pô. O cara viaja de ônibus daqui até a Argentina para ver metade do jogo.
Então, essas reclamações são pertinentes, são coisas diferentes. E o que aconteceu no Rio de Janeiro foi outra história. Os caras chegaram lá, tipo 4 da manhã, antes da escolta policial, começaram a aprontar, aprontaram, aconteceu de tudo. E acho até que eles... Mauro, fala. Eu vou só te interromper rapidinho que a gente vai voltar pro ar na Rádio Jovem Pan. Em 3 segundinhos a gente tá de volta. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro falando aí sobre essa situação do clima hostil no Uruguai pro jogo de hoje do Botafogo contra o Peñarol. E é mentira essa história aí de que a torcida do Botafogo não teve nada a ver com a torcida do Botafogo. O problema foi com a comunidade. Aliás, os uruguaios são meio lunáticos, né? Porque eles acham que o Rio de Janeiro é o quê? Que eles vão chegar ali naquela região. Gente, ali tem a comunidade, ali tem a milícia, ali tem de tudo. Você acha que vai chegar ali, vai fazer o que quer, não vai acontecer nada. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é muito sem noção. Gente, tá onde? Copenhague? Estocolmo? Você tá no Rio de Janeiro, amigo. Onde o bicho pega sempre. Então, o que aconteceu ali foi uma reação da própria comunidade. Não foi uma união de torcidas, que não acontecerá nunca. Eles acham o quê? Que se tiver um inimigo em comum, a torcida do Peñarol vai dar os braços para o Nacional, eles vão... Nunca vai acontecer. Ou a do River com a do Boca, a do Racing com o Independente, São Lourenço, o Huracán, não vai acontecer nunca. Isso não existe. Então criaram ali uma falsa versão, que tá virando, entre aspas, verdade, em alguns países da América do Sul, misturando os assuntos. Os caras que foram presos do Rio de Janeiro, eles foram presos depois de protagonizarem vários atos criminosos até. Houve saquear o quiosque, queimaram motocicleta. Aí houve a reação depois. Não estou dizendo que está certo, não. O certo seria a polícia pegar e prender. Mas houve a reação. Porque você está no Rio de Janeiro, amigo. E no Rio de Janeiro é assim. E é bom lembrar, em 2019, um torcedor do Flamengo, que não era de torcida organizada, era um homem de 54, 56 anos, eu já li 54, li 56, enfim, um cara com 50 e tantos anos. Esse cara vinha lá do Espírito Santo, sempre trazendo caravanas de torcedores para jogos do Maracanã, no Rio de Janeiro, especialmente do Flamengo. Estava um grupo de rubro-negros na praia de Copacabana, ali perto do Leme. Aí houve a chegada dos uruguaios, começaram a provocar, houve uma briga, né? E esse cara foi atingido e ficou internado 10 meses e morreu. Morreu. Alguns uruguaios ficaram um bom tempo presos no Rio de Janeiro, um bom tempo presos. Outros foram liberados, a polícia prendeu, tem as imagens da época aí, as fotos e tal, vários sentados na calçada ali, na região da praia de Copacabana. Isso foi 19. Aí esse ano eles voltaram para o jogo com o Flamengo. Teve confusão na praia do Recreio, com a polícia e com alguns poucos torcedores do Flamengo. Não foram muitos, não. Até uns caras que passaram lá na moto, brigaram com eles e tal. Aí agora de novo voltaram o número mais numeroso e criaram o problema de novo. Então eles causaram isso. Você imagina se a torcida do Botafogo chegasse lá em Montevidéu, lá na orla, lá, é bonito ali, né? E começasse a arrebentar quiosque, quebrar tudo. O que ia acontecer? Ia ser preso também, todo mundo ia ser preso. Como houve, por exemplo, no jogo do Boca contra o Nacional, lá no Parque Central, esse ano, pela Libertadores, na fase de grupos. Geralmente, quando os times argentinos jogam no Uruguai e vice-versa, vai muita gente, porque é perto, você vai até de barco no Buquebus, então vai muita gente, são milhares. Tinha uma multidão de torcedores do Boca para entrar no estádio e a polícia uruguaia baixando a borracha também dos argentinos do Boca Juniors. Então, esses conflitos acontecem muitas vezes por despreparo policial, né? Claro que sempre tem um ou outro cara que provoca, mas aí eles saem batendo em todo mundo, isso acontece demais. Eu vejo isso como total falta de preparo para lidar com multidões, com grupos de torcedores, se acirra mais os ânimos, né? Mas a versão que está sendo vendida é totalmente distorcida da realidade. E isso é muito ruim para o Botafogo. Por isso que eu acho que o torcedor que se aventura aí num jogo desse, ele tem que ir preparado. Não é turismo, infelizmente. É um absurdo? Claro que é um absurdo, mas não é turismo. A mesma coisa, vou falar aqui, fica anotado. Houve no ano passado covardia contra torcedores turistas ali que chegaram ao Rio de Janeiro, que torciam pelo Boca, nem era a barra do Boca, os caras nem tinham começado a viajar. Gente que estava ali de férias, de folga, veio para o Rio de Janeiro mais cedo e supostos tricolores foram lá e bateram, assaltaram. Isso aí foi amplamente divulgado, né? Isso antes da final da Libertadores do ano passado. Eu acho que o torcedor do Fluminense, quando o Fluminense voltar à Libertadores, que não sei quando vai ser, porque esse ano, né, não vai. Talvez possa até pegar uma Sul-Americana, Libertadores acho que não. Mas quando voltar a jogar na Argentina, tem que tomar cuidado. Vai ficar andando todo pimpão de camisa do Fluminense, só se for lá na área do Vélez, que é a torcida amiga do Fluminense. Se andar por Buenos Aires, está arriscado a ter problema. Porque quem apanha não esquece, gente. E essas coisas as pessoas têm que ter um pouco de malícia. Viajar em torcida de futebol não é turismo. É um negócio que você tem que ter algum entendimento dos riscos de como acontece. O que eu estou falando aqui não é o que eu acho que deve ser, não. É a vida como ela é.
Tá? Então, esses botafoguenses que foram, até falei com alguns amigos botafoguenses, falei, cara, esse jogo não é para ir. Se for, vai preparado. Vai preparado para tudo, porque você não sabe o que vai acontecer. E a covardia parece que está rolando solta mesmo, né? Até no aeroporto parece que já foram pegar gente que está chegando com camisa do Botafogo, tacando pedra. Agora, numa situação dessa, você desembarca no aeroporto Carrasco, Montevidéu, de camisa do Botafogo, gente, faça-me um favor, né? Pô, não vai de camisa do Botafogo, vai a paisana. Evita, ainda mais se for um grupo de 2, 3 caras. Se eu chegar em 50 ao mesmo tempo, eu quero ver se os caras vão encarar, né? Então, tem que pensar muito bem nisso aí. Tomara que tudo corra bem, que os botafoguenses não tenham problemas, mas acho que vai ser um dia bem tenso hoje e o jogo tem tudo para ser um jogo bem perigoso para o Botafogo com relação a suspensões, a violência. Não duvido nada. Eu acho que vai ser um jogo, aquele jogo old school, sabe? Libertadores do passado, onde valia tudo, porrada. O árbitro vai ter que ser muito rigoroso. E acho que tem que ter muito cuidado hoje. Infelizmente, o Botafogo que pode sofrer desfalques aí para a final por conta de um jogo que é uma formalidade, né? A classificação já está assegurada. E o principal, né, Mauro? A conivência da polícia. Essa é a maior preocupação. Porque às vezes a polícia desses locais, eles não repreendem como devem, assim. Eles não vão proteger o torcedor do Botafogo como eles devem fazer, né? O Botafogo deve, não sei quantos seguranças foram, mas no jogo desse o clube tem que levar muitos seguranças. Muitos. O máximo possível. É um investimento necessário. Levar uma segurança dele para proteger os seus atletas. Né? Teve um jogo na época era a Supercopa dos Campeões, se não falha a memória, Flamengo e Peñarol. O Flamengo conseguiu se classificar no Centenário. Que, pô, os jogadores do Flamengo apanharam, a polícia ficou olhando, entrou um monte de gente em campo, os caras correndo para dentro do túnel. Acho que foi em 99 esse jogo. Não me recordo exatamente o ano. Já aconteceu muita coisa lá. Para ter uma recaída acontecer de novo não é difícil. Aí a Conmebol está preocupada com o pisca-pisca do torcedor lá. Com outras coisas muito mais sérias que acontecem no futebol sul-americano.